Como divulgamos no início do programa, nós vamos agora conversar com o advogado previdenciário Augusto Maia, que vai trazer para a gente também alguns detalhes sobre essa questão, essas reclamações que existem de atendimento deficitário na agência do INSS aqui em Caicó. O Augusto usou suas redes sociais nesse fim de semana para fazer também algumas provocações. Augusto, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os que nos ouvem agora pelas ondas da Rádio 95 FM, Panorama 95, sua grande faixa de audiência. É um prazer enorme começar a semana com vocês. Que tipo de reclamações você tem recebido aí com relação ao atendimento na agência do INSS de Caicó? Marcos, de imediato eu quero deixar claro que a gente não está aqui para debater a figura dos servidores do INSS. O INSS possui servidores, pessoas físicas, pessoas comuns como a gente, e pessoas que, muitas delas, a maior parte delas, presta um serviço relevante. No entanto, nós precisamos, apesar disso, colocar na pauta o funcionamento do INSS, a forma como o INSS tem tratado as pessoas, a forma como o INSS tem se comportado em seus processos. E obviamente que se nós estamos no Seridó, precisamente em Caicó, o INSS que a gente debate é o que a gente tem contato, que é o da agência do INSS em Caicó. Então não é de hoje, para nós que atuamos em direito previdenciário, primeiro que tem sido nos últimos tempos uma verdadeira via crucis qualquer requerimento previdenciário. As pessoas esperam, sem nenhum resultado, sem nenhuma alternativa, sem nenhuma resposta do INSS. Isso é uma indignidade a quem está precisando de um benefício. As pessoas não pedem por luxo, as pessoas não pedem porque não estão precisando não. As pessoas requerem o INSS justamente porque na maior parte delas estão no momento mais necessitado de suas vidas e precisam desse amparo previdenciário muitas vezes para comer. E aí você perceba, nós temos casos de perícias médicas do INSS. Nós temos casos hoje de perícias sendo agendadas para 6 meses à frente. Então a pessoa requer hoje uma perícia para que se ateste o seu direito ao recebimento de um benefício. E o INSS marca a perícia para junho, para julho, para agosto, para setembro. Imagina uma pessoa, Marcos, que se afasta do trabalho, por exemplo, porque está com um problema de saúde que lhe impede de trabalhar, e essa pessoa tem uma perícia, que é o primeiro passo do requerimento dela, é a perícia, marcada para daqui a 6 meses. Como é que essa pessoa vai comer? Como é que essa pessoa vai se vestir? Como é que essa pessoa vai sobreviver? Vai ter que depender da ajuda das pessoas, então é de uma indignidade enorme. E além disso, não é de hoje, já para a gente entrar nesse assunto que eu vim tratar hoje aqui, não é de hoje que a gente escuta o péssimo atendimento. Eu vou dizer péssimo porque minha obrigação é de dizer a verdade do que a gente escuta todos os dias lá na ponta. Do senhorzinho pobre que vem do sítio, da zona rural, do agricultor que vem para Caicó fazer uma perícia. Ou da dona de casa que a vida inteira foi capaz e agora por alguma razão adoeceu, não pode mais trabalhar e precisa de uma perícia. Ou do trabalhador capaz que nunca se negou a trabalhar, mas precisa de uma perícia. Não é de hoje que a gente escuta dessas pessoas, de quem realmente precisa, de quem não tem voz, o péssimo atendimento prestado por alguns peritos do INSS. Quero destacar que eu não estou generalizando, não estou falando de todos, mas alguns peritos do INSS prestam um péssimo serviço. Um péssimo atendimento. Na verdade, eles prestam um desserviço à sociedade. Eu já tive casos meus, Marcos, de um perito do INSS dizer a um paciente com câncer que câncer não era doença. Isso não é um caso isolado, infelizmente, é um caso que se repete. E assim, a solução vai ser a gente começar a denunciar esses profissionais no Conselho Regional de Medicina, porque não é possível. Agora, o que é que está acontecendo? Veja, quando uma pessoa ela está com alguma limitação
intelectual, alguma limitação mental, a lei a chama de incapaz. Aquela pessoa é incapaz na forma da lei. Quem é a pessoa incapaz? É aquela, está lá no Código Civil, é aquela que por alguma causa transitória ou permanente não pode expressar a sua vontade. Então é o idoso, por exemplo, que está com mal de Alzheimer, está esquecendo das coisas, não consegue mais lembrar dos fatos da sua vida, não tem condições de expressar sua vontade. É o jovem, por exemplo, que tem um grau elevado de autismo e não tem condições de expressar a vontade. É um jovem mesmo que possui Down, né, e não tem condição de expressar a sua vontade. O que é que está acontecendo? Essas pessoas, Marcos, elas vão à justiça e elas são interditadas, justamente numa proteção a elas, na garantia do direito delas, de que elas, como elas não têm condições de dizer o que querem, é necessário que alguém diga. O pai, a mãe, o avô, a avó, o irmão. Então essas pessoas são interditadas judicialmente, nomeadas para elas o que a gente chama de curador. Cada pessoa dessa que está incapaz, ela possui um curador, justamente que é nomeado pela justiça. Nomeado pela justiça justamente para resolver a vida dela. Pois bem. Então não é alguém aleatório, não. Não é alguém aleatório. Pois bem, o que é que está acontecendo agora? E esse curador representa essa pessoa em todos os atos da vida civil. Se ela precisa ingressar com processo judicial, quem representa ela é o curador. Se ela precisa ir num banco, resolver alguma coisa num banco, quem representa ela é um curador. Se ela precisa comprar algo, quem representa ela é o curador. Pois bem, em todos os locais, todos, absolutamente todos. O que é que está acontecendo agora? Essas pessoas estão se dirigindo ao INSS, à agência do INSS em Caicó, para fazerem uma perícia médica. Quando chegam na agência do INSS em Caicó para se submeterem a essa perícia, alguns médicos peritos do INSS estão proibindo que essas pessoas adentrem a perícia com os seus curadores. Estão submetendo essas pessoas à perícia médica sozinhas. Então, se uma pessoa, Marcos, que não está com suas faculdades mentais, que não tem condições de exprimir sua vontade, que está incapaz, que possui um curador justamente por isso, se ela entra na perícia sozinha, vamos lá, como é que esse médico vai fazer a anamnese da pessoa? Como é que esse médico vai apontar? Me diga aí, meu amigo, o que é que você tem de problema de saúde, desde quando? O que é que você sente? Né? Como isso lhe prejudica? Como é que isso vai ser feito? Então fica uma avaliação prejudicada? Totalmente prejudicada. A impressão que dá é até que é algo proposital, justamente para prejudicar as pessoas. Então, isso é uma ilegalidade. Primeiro, Marcos, é uma ilegalidade porque está na lei que a pessoa incapaz, ela é representada em todos os atos da vida civil pelo curador. Depois é uma imoralidade, porque eu submeto a uma pessoa dessa a uma situação de completa indignidade. Então está tudo errado. Está tudo errado desde a ponta. As pessoas comparecem ao INSS, as que conseguem entrar, né? As que conseguem entrar, porque muitas não conseguem, ainda não podem. Imagine, Marcos, um idoso com mal de Alzheimer. E o acompanhante dele, o representante dele, é impedido de entrar na perícia. Um jovem autista, o representante dele é impedido de entrar na perícia. Mas em todo canto, a lei se cumpre. Por que a lei não se cumpre no INSS? O que é que eles alegam nesse caso? Não alegam nada, não tem o que alegar. Porque é lei, né? Sexta-feira eu tive um caso de uma cliente minha, que não foi o primeiro, eu estou aqui hoje, porque se passou o primeiro, se passou o segundo, se passou o terceiro, se passou o quarto. E quando a gente começa com a sucessão de casos, a gente vê que não é um caso isolado, é um procedimento. Sexta-feira uma cliente minha compareceu à agência do INSS, estava com um jovem de 27 anos com um alto grau de autismo, sem nenhuma condição de expressar qualquer vontade. E foi impedida, a mãe, que é curadora, nomeada pela justiça, foi impedida de entrar com o jovem. A mãe? A mãe. E sabe o que a médica disse a ela, Marcos? Não, ele é maior de idade,
ele tem condições de falar porque ele é maior de idade. Isso é um absurdo, isso é uma coisa inadmissível. Agora, nesse caso, por exemplo, como é que se corrige isso? Veja bem, nós corrigimos denunciando a quem compete. Então, quando eu fiquei muito revoltado, ainda estou, porque eu me coloco no lugar das pessoas. Imagina a pessoa ser submetida a uma situação dessa. Imediatamente eu preparei um pedido de providências, entreguei na agência do INSS em Caicó. Inclusive eu quero de público dizer que a diretora Maria José me atendeu muito bem. Inclusive na data ela declarou que esse serviço de perícia não é de competência da agência, é de outro setor do INSS, mas tudo é INSS, eles que resolvam. Preparei um pedido de providência junto à Ordem dos Advogados do Brasil e protocolei ainda na sexta, e vou cobrar da OAB, como instituição que representa mais do que os advogados, representa a sociedade. Vou cobrar da OAB atuação nesse caso, para a gente tomar todas as medidas possíveis, e na própria sexta eu protocolei uma representação perante o Ministério Público Federal denunciando essa prática de alguns médicos peritos da agência do INSS em Caicó. E nós iremos até o fim, Marcos, porque isso prejudica as pessoas, isso prejudica o direito das pessoas, isso infringe a lei e, mais do que isso, infringe a dignidade humana dessas pessoas. Então nós vamos à frente. Se esse procedimento não for modificado pelo INSS, eu não tenho nenhuma dúvida que esses profissionais médicos eles passarão a ser denunciados no Conselho Regional de Medicina por uma prática que infringe não apenas o Código de Ética Médica, mas infringe a lei. E nós não estamos aqui para falar de nenhum profissional médico. Nós temos ótimos profissionais que prestam também serviço ao INSS. Mas nós temos agora, profissionais que estão cumprindo a lei. Essa orientação não vem do INSS, por exemplo? Certamente. Ou o médico ele acaba agindo digamos assim, por iniciativa própria? Eu quero acreditar, Marcos, que um médico que passou 6 anos na faculdade, que certamente passou mais 4 numa residência, que recebeu uma formação teórica, prática e também humana. Eu quero acreditar que ele não está fazendo isso por vontade própria. Quando você conversou com a diretora dela, ela argumentou o quê? Nada. Argumentou que o procedimento dos médicos peritos, ele é delegado a um outro setor, a um setor de perícias do INSS, que a agência não teria responsabilidade. No entanto, ela iria passar o pedido de providência da gente. O que não pode é a situação continuar como está. Inclusive, nós temos, além dessa questão das pessoas incapazes, que é um completo absurdo, é um dissenso, é algo realmente inimaginável. Nós temos várias situações também, Marcos, nos chegam, de pessoas idosas, pessoas maiores de 60 anos, pessoas idosas. E essas pessoas, elas são acompanhadas em qualquer lugar que elas vão, por uma filha, por um neto, por um familiar, porque em muitos casos essas pessoas não têm mais assim uma condição de resolver muita coisa, ou às vezes não sabem muito bem o que o atendente está falando. E nós temos também notícias de que os acompanhantes dessas pessoas estão sendo impedidos de adentrar com elas no INSS. E nesse caso também contraria a lei, porque está lá no Estatuto do Idoso que qualquer pessoa idosa, portanto, qualquer pessoa acima de 60 anos, ela tem o direito de se fazer acompanhada por uma pessoa da sua confiança, onde quer que ela vá. Então não é um favor não, é um direito, é uma obrigação. E aí eu acho engraçado que o banco, se a gente vai num banco, a gente exige o cumprimento da lei. Se a gente vai no órgão público, numa prefeitura, no órgão do governo do estado, a gente exige o cumprimento da lei. E o INSS não quer cumprir a lei por quê? Tudo é uma instrução normativa. Instrução normativa não é lei. Lei é igual como diz a pessoa lá no sítio. Lei é lei. Não se cumpre. Leis é lei. Não se discute, se cumpre. Por que o INSS não cumpre a lei? Então o que a gente quer é justamente que o INSS cumpra a lei. E é importante, Marcos, essa denúncia é importante, porque nós, cidadãos, nós temos o direito, e mais do que direito, nós temos a obrigação de exigir serviços públicos de qualidade. Pagamos para isso, né? Pagamos para isso. Quando a gente vai no posto de saúde, em qualquer posto de saúde, se o médico atender a gente mal, a gente denuncia, porque a gente quer um serviço decente.
né? Se a gente vai no hospital e o médico atende a gente mal, a gente denuncia porque a gente tem direito a um serviço decente. E por que a gente não vai fazer o mesmo com o INSS, que é um órgão público, que é sustentado com o nosso recurso e que deve ter um dever legal, moral de atender as pessoas bem? Por que a gente não vai fazer isso com o INSS? Vai sim. Então é preciso que o INSS entenda que não é um mundo à parte, que tem que cumprir a lei, que atenda as pessoas, e mais do que isso, que atenda as pessoas bem. Que os médicos peritos do INSS compreendam que tem que cumprir a lei, que tem que atender as pessoas bem. O INSS está funcionando hoje, Marcos, como um órgão negador da União. É um órgão que nega... Eu estou fazendo um levantamento lá no escritório, a gente está fazendo. Dos requerimentos feitos ao INSS, até agora os números apontam que cerca de 70% são negados. Então, a cada 10 requerimentos, 7 são negados pelo INSS. Sendo que desses 7 que o INSS nega, que a gente entra na justiça, 80% são concedidos pela justiça. Então, se a justiça conceder, porque tem direito. Porque tinha direito. Então, quer dizer, o Estado, a União, está tendo um prejuízo com o INSS, porque é um custo caro. Você tem que pagar o servidor, você tem que pagar a manutenção do prédio, você tem que pagar o médico, você tem que pagar a burocracia. Então o Estado, a União, está tendo um custo com o INSS, e está tendo um custo em dobro, porque a pessoa tem que recorrer na justiça, porque o INSS indevidamente negou. Se de cada 10 o INSS só concede 3, e dos 7 que não foram concedidos, a gente vai para a justiça e concede de 5, quer dizer que o INSS era para estar concedendo 8 de cada 10. E está concedendo 3. Então, essa conta não fecha. E infelizmente, pelas suas palavras aqui, hoje, atualmente, claro, não de hoje, mas já de um tempo para cá, recorreu ao INSS e virou quase um pesadelo. Quase um pesadelo. As pessoas, né? O que é que está acontecendo? As pessoas fazem um requerimento perante o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e passa um mês, e passa 2, e passa 3, e passa 4, e passa 5, e passa 6. As pessoas que estão precisando aí podem ser minhas clientes ou não. Se quiserem, pode falar no WhatsApp. Não me deixam mentir. Os requerimentos do INSS não têm retorno. Não tem retorno. A sorte é que hoje a justiça está acatando. Depois de 120 dias sem resposta, a gente já pode entrar na justiça, mesmo sem negativa. Isso está sendo a salvação, porque se não fosse, as pessoas podiam esperar aí 1 ano, 2 anos, né? E isso, Marcos, eu falo das pessoas que a gente escuta no escritório, que são representadas por advogados. Imagine aquelas pessoas que estão buscando os serviços do INSS, tem todo o direito disso, sem advogados. Então imagine que se as pessoas que são representadas por advogados, o INSS está infringindo o direito dessas pessoas na cara dura, imagine aquelas que não têm. Ok, aqui só para, como você mesmo disse, aqui tem muitas mensagens aqui chegando aqui no nosso WhatsApp, né? Fazem 2 meses que tento agendar uma perícia e não consigo, né? Aconteceu comigo, sou curadora de uma pessoa que é esquizofrênica, tem 70 anos e não consegui acompanhá-la. O que você acabou de falar aqui, né? Isso. Como é que uma pessoa esquizofrênica vai estar numa perícia sozinha, Marcos? Tem condições? Você que é leigo no sentido de que não tem formação médica, eu que sou leigo, que não tenho formação médica, cabe na sua cabeça que essa situação aí é devida? Eu acho que não cabe na cabeça de ninguém. A própria justiça reconhece que não, né? Que não, direito, né? Exatamente. E hoje, no caso, qualquer pessoa que precise de um acompanhante, e essa acompanhante não pode entrar, no caso? Não pode entrar. Ou depende muito do médico que esteja no plantão? Os casos que eu estou pegando de perícias médicas, eu não estou dizendo todos para não generalizar e não ser injusto com alguns médicos. Mas os casos que eu estou pegando de perícias médicas, de pessoas que precisam de acompanhantes ou que têm curadores, nenhum o médico do INSS está permitindo que acompanhe as pessoas nas perícias. Nenhum. Ok. Tem áudio aqui chegando aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Marcos Dantas, eu estou ouvindo aí esse senhor falando aí no seu programa. Pura verdade o que ele está dizendo. Porque há 3 anos atrás eu fiz uma cirurgia de vesícula, tive uma complicação de um erro na cirurgia, me deu pancreatite, eu me operei em janeiro
vim tirar, e eu sou funcionária pública, ou seja, a minha contribuição já vem descontada. Aí eu me operei em janeiro, vim receber o meu benefício em junho. E não conta as viagens que eu dei no INSS em Caicó. Atrás de papel, não sei o que deu errado, lá eu ia lá de novo. Eu cheia de dor, com pancreatite, cirurgia da vesícula, e no dia da minha perícia, o médico ainda me humilhou. Ele me humilhou lá, ficou duvidando. Eu levei a minha tomografia que eu fiz em Currais Novos e fiz tratamento com o Dr. Flaubert. Ele ficou me humilhando, que ali não dizia que eu tinha tido pancreatite. Como era que eu tinha descobrido que estava doente da vesícula? Me humilhou mesmo, e isso é muito desgastante para a pessoa já doente passar por uma humilhação dessa, viu? Eles são desumanos. Tá aí o nosso ouvinte. Tem mais um relato aqui, né? Fazem 13 anos que lutam por um auxílio-doença acidentário e na perícia eles cortam e a justiça manda reativar. Olha só. É muito comum, é muito comum isso aí. Casos de perícias do INSS que são negadas, se nega o problema de saúde das pessoas, as pessoas recorrem à justiça e o médico perito da justiça, que é outro médico, concede, reconhece o direito das pessoas. É o que eu estou lhe dizendo. Dos benefícios que eu estou fazendo análise só dos meus, né? Dos benefícios que o INSS nega, a justiça está concedendo 80% deles, Marcos. Então, essa conta não fecha, tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa que está errada na ponta. Por que está? Então, assim, pessoal, vamos discutir enquanto sociedade. A gente precisa discutir, Marcos, precisa abrir. E o INSS tem que estar aberto para isso. Tem que estar aberto a isso. A gente precisa abrir esse debate enquanto cidadãos do Seridó. Nós somos um só povo. Isso está prejudicando nosso povo. Não é momento de prejudicar. O povo está sofrendo. Quanta gente aí desempregada, quanta gente desamparada, quanta gente passando fome. Marcos, fazia tanto tempo que eu não via tanta gente pedindo dinheiro para comprar comida. Não está no momento disso, é indignidade com as pessoas. E aí vejo o médico se forma, vai para o INSS atender mal as pessoas, vai para o INSS negar o benefício das pessoas que claramente têm direito. Então eu não estou aqui, Marcos, fazendo isso contra os servidores do INSS, que se eles estão tomando alguma conduta é porque o INSS está mandando eles fazerem, eles são empregados. É bom deixar bem claro que nem todos os procedimentos eles são, digamos assim, aceitos, não é isso? Isso. A negativa faz parte também do dia a dia do INSS. Isso, né? É importante dizer que muitas pessoas que recorrem ao INSS, de fato, elas não têm direito. Né? Se elas não têm direito, ok. Agora, o grande problema é, nesse procedimento, a gente está submetendo as pessoas à indignidade, à situação vexatória, à humilhação. E isso as pessoas não merecem como cidadãs, né? Então, aqui eu quero deixar claro, Marcos, para depois não se aparecer. Não, nós não estamos aqui falando de servidores do INSS. Se os servidores do INSS estão fazendo algum procedimento errado, eles estão sendo mandados para isso. A gente não está criticando aqui, generalizando o tratamento dos médicos peritos do INSS, porque eu reconheço que em todo lugar tem profissional bom e profissional ruim, como advogados bons e advogados ruins, e certamente o INSS tem peritos médicos que honram sua profissão, mas por outro lado, tem peritos médicos que não estão honrando sua profissão, que passaram 6 anos em um curso de medicina e estão indo para o INSS atender o povo mal. Passaram 6 anos no curso de medicina e estão indo para o INSS humilhar as pessoas. Passaram 6 anos no curso de medicina e estão indo para o INSS negar indevidamente o benefício das pessoas. Isso precisa ser denunciado, Marcos, porque na situação que nós estamos, é uma gama muito grande de pessoas da sociedade, da população que estão precisando. Você está vendo aí, o pouco tempo que a gente ficou, quantas denúncias já chegaram, que não me deixa mentir, né? Augusto, só para, em termos práticos, se alguém que está nos ouvindo agora aqui se encontra nessa situação, teve o benefício negado, acha que tem direito, né, porém o INSS negou, o que é que ele tem que fazer? A pessoa que teve um benefício negado, né, e que acha que tem direito, e que tem um exame que atesta isso, e que acha que a análise não foi a correta, ela tem diversos meios, Marcos. Ela pode procurar a Defensoria Pública, que eu lhe confesso que eu não sei se eu estou atendendo causa previdenciária, mas ela pode procurar a Defensoria Pública, pode procurar o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade, pode procurar um advogado da confiança dela, enfim, para que esses profissionais recorram à Justiça
E aí, como eu disse, na justiça, de fato, você vai ter uma análise isenta, né? Você vai ter um médico perito que não está lá para atender mal as pessoas nem negar. Ele vai fazer a análise conforme o seu problema. Se ele vir de forma isenta que você não tem a limitação, a incapacidade, beleza. Tranquilo. Agora, se ele vir que tem, ele vai conceder. E é como eu disse, na maioria dos casos que o INSS nega, a justiça concede. Ok, obrigado pela sua participação e por contribuir aqui com esse tema que é tão polêmico, mas que é necessário que o debate seja feito aqui na nossa região do Seridó. Eu que agradeço, Marcos, e quero dizer que, repito, nós entramos com um pedido de providência junto ao INSS, junto ao AB e representei junto ao MPF. E assim que a gente tiver algum retorno desses pedidos e dessa representação, eu vou passar para você divulgar para as pessoas. Obrigado. 8 horas e 23 minutos, volto já com mais informações aqui no nosso